Olá pessoal, vamos à nossa primeira aula sobre diagonalização de operadores de transformações lineares. Muito bem, nessa aula a gente vai discutir o conceito de transformações de diagonalização usando o que a gente já estudou sobre autovalores e autovetores, certo? Deixa eu colocar aqui modo tela cheia. Ok, o problema que a gente vai começar a estudar é o seguinte: você já tem uma transformação linear entre dois espaços vetoriais, o mesmo espaço vetorial, né, que eu vou chamar de V. O objetivo é encontrar uma base beta de V, tal que a matriz da transformação linear seja uma matriz diagonal. Lembrando aqui que uma matriz diagonal é uma matriz que ela é nula, exceto os elementos da diagonal principal. Esse é o tipo mais simples, né, de você representar uma transformação linear, certo? Então, o objetivo é você achar uma base pelo qual você possa representar a matriz da transformação linear como sendo uma matriz diagonal. Então esse é o nosso objetivo. Esse tipo de problema é super importante devido a questões numéricas, computacionais, em física, enfim, matemática, computação, na área de ciências, tá certo? Então é importante a gente saber responder de forma precisa esse tipo de pergunta. E o que a gente vai começar a estudar aqui, certo? Muito bem. O primeiro teorema em direção à resolução dessa questão é o seguinte: autovetores associados a autovalores distintos são linearmente independentes, certo? Essencialmente esse teorema é importante porque a base que a gente vai querer achar, ela vai ser essencialmente formada por autovetores associados a autovalores. Então esse teorema, eu não vou demonstrar aqui, a demonstração pode ser vista no livro do Boldrini, por exemplo. Ela é importante na resolução do nosso objetivo, né? Isso nos fornece uma consequência importante, esse teorema, que é o seguinte: você já vê um espaço vetorial de dimensão n e T uma transformação linear que admite n autovalores distintos. Então V admite uma base de autovetores. Mais para frente, nessa aula, eu vou mostrar que se um espaço vetorial admite uma base de autovetores, então a gente consegue diagonalizar essa transformação. Vou explicar o que é diagonalizar. Diagonalizar essencialmente é resolver o nosso objetivo aqui, tá certo? Mas o corolário uma consequência desse teorema é que se você tem uma transformação linear que admite n autovalores distintos, então V admite uma base, né, de autovetores de T, certo? Bem, a consequência é bastante simples, né? É imediata se você assume que o teorema vale, né? Porque se você tem n autovalores distintos, você tem autovalores distintos relacionados a cada autovalor, autovetores associados a cada autovalor são Li, né? Então você consegue formar um conjunto Li, né? E com n elementos, e se sua espaço vetorial tem dimensão n, então você consegue uma base de autovetores de T. Uma base para V formada de autovetores de T, certo? Bom, antes de a gente falar sobre por que isso resolve, né, de certa forma, o nosso problema, vamos falar sobre alguns exemplos que a gente já fizemos, né, com vistas a esse nosso problema aqui de você achar uma base de autovetores, tá certo? Bom, só para resumir então essas informações, se você conseguir encontrar tanto autovalores distintos quanto for a dimensão do espaço, então a gente consegue garantir a existência de uma base de autovetores, né? Esse corolário é uma consequência imediata desse teorema aqui. Bom, eu vou ilustrar esses teoremas, né,
com exemplos do quais a gente já fez, né? A gente já achou autovalores e autovetores. Então vou considerar um exemplo de R2 para R2, uma transformação linear dada por essa função aqui, cuja matriz na base canônica é esta aqui. Esse é um exemplo que a gente já fez 2 aulas atrás, né? E a gente viu que essa matriz ela admite 2 autovalores distintos, 1 e menos 2, certo? Bom, se ela admite 2 autovalores distintos, a gente sabe então que ela admite uma base de autovetores, pelo teorema do slide passado, né? A gente viu também nesse exemplo, né, que os subespaços de autovetores associados a 1 e menos 2 são dados, respectivamente, né, pelo subespaço gerado pelo vetor 1 e 1 e o subespaço gerado pelo vetor 4 e 1. Então a gente pode tomar o vetor V1 como sendo o 1 e o vetor V2 como sendo 4, 1 e formar uma base para R2 formada por autovetores de T. Certo? Então, para aquele exemplo, a gente consegue 2 autovalores distintos, e para esses 2 autovalores distintos, a gente forma uma base para o R2. É o exemplo que a gente viu há 2 aulas atrás. Certo? Bom, vamos calcular agora, que é o que? O importante, né? É não somente saber que tem uma base de autovetores, mas agora eu quero ilustrar o fato que se você tem uma base de autovetores, você consegue representar a sua matriz de transformação naquela base como uma matriz diagonal, né? Então, vamos calcular agora a matriz de transformação na base beta. Então eu tenho aqui T de V1, por definição é igual a V1, porque V1 é um alto valor da transformação linear. Então, T de V1 é igual ao múltiplo de V1, e esse múltiplo é igual a 1. Né? Então, T de V1 é igual a V1, de um lado. Por outro lado, eu posso escrever V1, né, como sendo uma combinação linear dos elementos da minha base. V1 é um elemento de R2, e a minha base é formada por autovetores da transformação linear. Ora, eu posso escrever V1 como sendo 1 vezes V1 mais 0 vezes V2. Certo? Porque V1 é autovalor da minha transformação linear, né? E eu tenho uma base formada por autovetores, V1 e V2. Faço o mesmo raciocínio para T de V2. Vamos lá. V2 é um autovetor da minha transformação linear que é associado ao autovalor menos 2. Então T de V2 vai ser igual a menos 2 V2. Certo? Por que menos 2? Porque V2 ele é autovetor associado ao autovalor menos 2. De um lado. Por outro lado, eu tenho uma base de autovetores, né? Que a gente conseguiu porque eu tenho 2 autovalores distintos. Pelo teorema, então eu consigo uma base. Eu peguei uma base como V1 e V2. Então, desta forma, menos 2V2 eu posso escrever como sendo uma combinação linear dos elementos da base, de autovetores. Então, menos 2V2 eu posso escrever como sendo 0V1 menos 2V2. Certo? Dessa forma, a minha matriz de transformação linear na base beta, que eu acabei de formar via autovetores da transformação, ela é uma matriz diagonal. E os elementos da diagonal são simplesmente os autovalores associados à transformação linear. Eu tenho 2 autovalores distintos, certo? E a diagonal da minha transformação linear vai ser formada por esses autovalores, 1 e menos 2. Então observe que a gente conseguiu, neste exemplo particular, a gente conseguiu resolver aquele nosso objetivo, né? A gente alcançou aquele nosso objetivo, que foi representar a matriz de transformação linear como sendo uma matriz diagonal. A gente achou uma base pelo qual a transformação linear, a matriz da transformação linear, ela é uma matriz diagonal.
né? E a gente percebe aqui que uma forma de você resolver essa questão é você achar uma base de autovetores, essencialmente neste exemplo que a gente viu, acabou de ver aqui, né? E a diagonal dessa matriz da transformação linear nessa base de autovetores, ela é uma formada pelos autovalores associados a essa transformação linear. Certo? Bom, antes de a gente falar outro exemplo, deixa eu só antecipar um pouco aqui. A gente vai ver ainda nessa aula, mais à frente, que toda vez que você conseguir uma base de autovetores, você vai conseguir achar essa matriz diagonal, e os elementos da diagonal são, essencialmente, os autovalores dessa matriz. Muito bem, vamos ver outro exemplo, um exemplo um pouco diferente, né, do primeiro, e a diferença reside na seguinte forma. Você já tem uma transformação linear de R3 para R3, cuja matriz na base canônica ela vai ser dada por essa matriz 3x3. Isso é um exemplo que a gente viu na aula passada, certo? Vocês podem recuperar esse exemplo na aula passada. E a gente viu que essa transformação linear, ou essa matriz, ela admite dois autovalores distintos, 3 e menos 1. Certo? Mas a gente viu, neste exemplo, que a gente tem três autovalores dessa transformação linear. Em outras palavras, tem dois autovalores distintos, mas três autovalores, porque nesse exemplo, o polinômio característico ele tinha três raízes. Né? Era um polinômio de grau 3, né? E portanto ele tinha três raízes reais, né? Sendo que duas raízes distintas. Ou seja, a gente viu que o autovalor lambda igual a 3, né, ele aparecia como raiz repetida duas vezes. Né, e o autovalor menos 1 apareceu somente uma vez como raiz do polinômio característico. Esse é um exemplo da aula passada. Então note que neste exemplo a gente tem uma transformação linear que ela não admite de R3 para R3 e ela não admite três autovalores distintos. Só tem dois autovalores distintos. Né? Só tem dois autovalores distintos. Então a razão de eu estar mostrando esse exemplo é que mesmo assim a gente vai estar apto para encontrar uma base de autovetores de T. Mesmo que a gente não tenha três autovalores distintos de uma transformação linear de R3 para R3. Certo? Então vamos lá. O que a gente viu? Né? De fato, a gente viu na aula passada que o subespaço associado ao autovalor 3 ele é dado por dois vetores. Gerado por dois vetores. 1, 0, 0, 0, 1 e 0. Né? Esses são os elementos da base canônica. E o subespaço associado ao autovalor menos 1, ele é dado por esse subespaço aqui de dimensão 1. Né? Certo? Portanto, eu posso tomar três vetores para formar uma base de R3. Né? Vou pegar V1 como sendo o primeiro elemento da base canônica. Vou pegar V2 como sendo o segundo elemento da base canônica. Esses dois vetores geram o subespaço associado ao autovalor 3. E o V3 ele gera o subespaço associado ao autovalor menos 1. É um subespaço de dimensão 1. Então esses três vetores aqui, eles geram uma base. Por que eles geram uma base? Ora, V1 e V2 são linearmente independentes. V3, né, ele é linearmente independente em relação a V1 e V2. Por quê? Porque V3 ele é um autovetor associado a menos 1, e menos 1 é diferente de 3. Então esses três vetores são linearmente independentes. Certo? Se eu tenho três vetores linearmente independentes,
Então eu consigo formar uma base. Essa base eu vou chamar de beta. Beta é formada por V1, V2 e V3, uma base de R3. Ok, vejamos como é que fica a matriz de transformação linear. T de V1, né? Essa transformação linear a gente sabe que é igual a 300. Ele tem uma transformação linear, é só você fazer o cálculo. Por outro lado, V1 ele é um autovetor associado ao autovalor 3. Então T de V1 é igual a 3 de V1. 3 vezes V1. Né? T de V1 é 3V1. Bom, como V1, V2 e V3 é uma base de R3, então T de V1 pode ser escrito como combinação linear desses três elementos da base. Portanto, se de um lado T de V1 é igual a 3 de V1, 3 de V1 eu posso escrever como sendo uma combinação linear de V1, V2 e V3. E obviamente então eu posso escrever 3V1 como sendo igual a 3V1 mais 0V2 mais 0V3. Faço a mesma coisa para T de V2. TV2 ele é igual a 3V2, porque V2 ele é autovetor associado ao autovalor 3, certo? E portanto, TV2 ele vai ser igual a 0V1 mais 3V2 mais 0V3. Faço a mesma coisa para V3. V3 agora ele é um autovetor associado ao autovalor menos 1. Então, T de V3 ele é igual a menos V3. Né? Menos 1 V3. V1, V2 e V3 são elementos da base, então eu posso escrever TV3 como sendo uma combinação linear dos elementos da base. Mas como eu sei que TV3 é igual a menos 1 V3, então eu posso escrever TV3 como sendo 0V1 mais 0V2 menos 1 V3. Muito bem, então eu tenho aqui os coeficientes de TV1 na base beta. Né? Então, meus coeficientes vai ser 300, essa é a primeira coluna. TV2 vai ter como coeficientes, como coordenadas na base beta, vai ser 030. E as coordenadas de T de V3 na base beta vai ser 0, 0 e menos 1. Aqui você percebe, analogamente ao caso anterior, né, que a minha matriz é diagonal, certo? Os elementos da minha matriz diagonal são os autovalores da minha transformação linear. Agora, uma diferença em relação a outro exemplo é que aqui eu não consigo achar três autovalores distintos. Né? O espaço vetorial da minha transformação linear, que é o domínio contra domínio, tem dimensão 3, e a gente não consegue achar três autovalores distintos. Porém, mesmo assim, a gente consegue representar essa matriz como sendo uma matriz de transformação numa certa base de autovetores como sendo uma matriz diagonal. A diferença reside no fato de que eu tenho aqui que a dimensão de um autovalor, né, ele não tem dimensão 1, né, porque se todos os autovalores tivessem dimensão 1, o subespaço, né, você não conseguiria preencher todo o espaço vetorial com esses autovetores, intuitivamente falando. O fato é que 3 aparece como matriz repetida e a dimensão do subespaço vetorial associada ao autovalor 3 tem dimensão 2. E isso faz com que você consiga, nesse exemplo aqui, selecionar dois autovetores associados a 3, pegar um autovetor associado a menos 1, que é diferente de 3, e formar uma base de autovetores. Né? Mesmo que não tenha três raízes distintas do meu polinômio característico. Tá certo? Mesmo que eu não tenha três autovalores distintos. O fato importante aqui é que a soma dos subespaços vetoriais associados aos autovalores, né, eles preenchem todo o meu espaço vetorial. Ou seja, a dimensão, quando você soma as dimensões desses subespaços, vai ser igual a 3. Isso a gente vai ver mais adiante na próxima aula.
Certo? Então esse é um exemplo de uma matriz de uma transformação linear de R3 para R3. Não tem três autovalores distintos, mas eu consigo achar uma base de autovetores, e aí você achando uma base de autovetores, você consegue representar a transformação linear naquela base como uma matriz diagonal. Então, só para resumir esses dois exemplos, a observação é a seguinte. Note que os exemplos anteriores sugerem que, se você consegue uma base formada por autovetores de T, então a matriz da transformação linear naquela base será sempre diagonal. Isso é sempre verdade. Vamos mostrar por quê. De fato, se você consegue achar uma base de autovetores, que eu vou chamar de V1 até Vn, então eu sempre posso representar as coordenadas das imagens dos elementos da base, né, como sendo vetores coluna 0, exceto um valor que é o autovalor, não nulo, ou por exemplo nulo, tá certo? Que eu vou chamar de lambda. Então, por exemplo, T de V1 ele vai ser igual, como V1 é um autovetor, por exemplo, associado a lambda 1, então eu tenho T de V1 vai ser igual a lambda 1, V1, e o resto das coordenadas eu coloco tudo zero. T de V2 vai ser igual a 0V1 mais lambda 2V2, o resto tudo zero. Assim por diante. T de Vn vai ser igual a 0V1 mais 0V2 mais 0V3 mais 3 pontinhos mais lambda n Vn. Então, se eu consigo achar uma base de autovetores associados a uma matriz, se eu consigo achar uma base para minha transformação linear, uma base para o meu espaço vetorial V, formada por autovetores da transformação linear, então a matriz da transformação linear escrita naquela base pode ser escrita como sendo uma matriz diagonal. Os elementos da diagonal são os autovalores. Esses autovalores podem ser repetidos, podem ter elementos repetidos, como eu expliquei aqui nesse exemplo passado, né? Ou pode ter também, a matriz pode ser formada somente por elementos distintos, como ser nesse exemplo aqui, né? A gente tinha dois autovalores distintos no espaço vetorial de dimensão 2. Então a minha matriz ela é formada aqui por dois elementos distintos. Se os autovalores têm elementos repetidos, então eventualmente você terá sim uma matriz diagonal. Os elementos da diagonal podem ter elementos repetidos, tá certo? O principal fato aqui é que sempre você vai conseguir achar essa transformação linear, essa matriz de transformação linear como uma diagonal, se você conseguir uma base de autovetores. Se você conseguir uma base de autovetores, então como esse exemplo aqui, esse cálculo mostra, a matriz de transformação linear representada nos elementos dessa base de autovetores será uma matriz diagonal, e a diagonal será formada pelos autovalores da minha transformação linear. Certo? Ok, pessoal. Uma observação antes de terminar a aula é a seguinte. Pode-se mostrar que uma transformação linear admite uma base beta em relação ao qual a matriz da transformação linear é diagonal, se e somente se beta é formada por autovetores de T. Certo? Então, aqui no nosso objetivo do primeiro slide da aula, a gente consegue caracterizar essencialmente o nosso problema, né? Que admite uma base, uma transformação linear vai admitir uma base pelo qual a matriz de transformação é diagonal, nosso principal objetivo ali no começo da aula, né? Eu consigo caracterizar esse problema através da obtenção de autovetores como sendo uma base para seu espaço vetorial. Né? Então, essencialmente você conseguir achar uma base de autovetores da transformação linear, você consegue representar essa matriz, a matriz da transformação linear nessa base, como sendo uma matriz diagonal. Isso sugere a seguinte definição. Se eu tenho uma transformação, suponha que você tem uma transformação linear de V para V.
Dizemos que T é diagonalizável se existe uma base de V formada por autovetores de T. Certo? Então esse nome é bastante sugestivo. Por quê? Porque a gente sabe que se eu consigo uma base de autovetores de T, a matriz da minha transformação linear naquela base ela será diagonal. Daí vem o nome de chamar de uma transformação ser diagonalizável. Né? Porque a gente consegue diagonalizar a matriz da transformação linear se eu consigo achar uma base de autovetores de T. Então, os dois exemplos anteriores são exemplos de transformações lineares que são diagonalizáveis, certo? No primeiro exemplo, eu tenho uma transformação linear cujo a matriz da transformação na base de autovetores é uma matriz diagonal e os elementos da diagonal são todos diferentes. Isso é um padrão. Isso acontece quando eu tenho n autovalores distintos e o meu espaço vetorial tem dimensão n. E no outro exemplo, eu tinha elementos repetidos na minha diagonal. Isso acontecia porque a dimensão do meu espaço vetorial era 3, mas eu consegui somente 2 autovalores distintos. Mas esse exemplo, esse último exemplo, mostra que mesmo que você não tenha n autovalores distintos no espaço vetorial de dimensão n, muitas vezes você consegue diagonalizar a sua transformação linear. A gente vai ver isso com mais detalhes na próxima aula, certo? Ok, pessoal, eu vou parar por aqui. Na próxima aula, como eu falei, a gente vai entrar com mais detalhes quando que uma transformação linear é diagonalizável e fazer alguns exemplos, tá certo? Na semana que vem, a gente vai fazer 2 ou 3 aulas de exercício antes do nosso teste 3. Ok? Muito bem, pessoal. Fico por aqui. Até a próxima.